Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vós outros? Eu vos conserve Cristo, pastor Cristiano de Sá, passando aí para saudar-lhes com a paz que é em Cristo Jesus. Tenho a grata alegria de estar aqui na cidade de São Leopoldo, aqui na casa do evangelista Marcelo Souza, que é um célebre pregador, um amigo nosso particular já de algum tempo. Nós estamos aqui, né, olha, próximo da sua churrasqueira, né, sempre honrando as tradições, né, tomando aqui um bom mate, né, e eu peguei ele de surpresa, né, por livre e espontânea pressão. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a palavra de Deus. Ele é um homem honrado, é um homem trabalhador. Ele não é tão feio assim, tá? Que ele trabalhou essa noite inteira, né? Então, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu nem o permiti que ele descansasse, tá bom? O choro pode durar uma noite. Olha Pode. que maravilha. O certo é a alegria. O choro pode durar. Não quer dizer que dure, mas ele pode durar. O senhor pode até saudar, o senhor pode saudar inicialmente. Meus irmãos, antes do senhor me corrigir, o senhor pode saudar aí. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem vos fala é o seu irmão, conserve em Cristo, Marcelo Souza. Então, o evangelista Marcelo, né, trouxe já uma ideia inicial, e tem que ser assim, tem que ser no improviso, tem que ser assim. E é bem verdade o que ele disse. Salmos 30, verso 5. A sua ira dura só um momento. O choro pode durar, bem colocado. O texto não diz que o choro durará. Então nós não temos certeza se o choro será duradouro, mas nós temos certeza que a alegria virá. E essa virá, indiscutivelmente, pela manhã. É uma virada de chave. E eu sei que o senhor domina muito sobre o tempo, e isso tem uma questão temporal também. E olha como a Bíblia é maravilhosa, né? O choro pode durar, não é uma certeza. Exato. Mas a alegria virá, isto é uma certeza. Ainda que dure, não sei se durará, mas a alegria sim, ela é perduradoura. Então, o transtorno é transitório, mas o benefício é temporal, é duradouro. Verdade. Como a Bíblia é maravilhosa, né? Me lembra de 2 Coríntios 4,17. Ó o trocadilho. Aqui, a nossa leve, momentânea tribulação equivalerá a um peso eterno de glória. Aquilo que é leve produzirá algo que é de peso. Aquilo que é momentâneo produzirá algo que é eterno. E aquilo que é tribuloso produzirá algo que é glorioso. Olha o trocadilho, né, que Paulo fala sobre isso. E essa questão do choro dura uma noite é uma questão temporal. Por quê? Nós classificamos, nós milimetramos o tempo, não é assim? Nós dividimos em meses, dias, horas, semanas, anos, décadas, séculos, milênios. Só que na Bíblia eu só encontrei 2 tempos: noite e dia, luz e trevas. Eu não encontrei mais tempos na Bíblia. Não sei se você lembra-se, mas eu só encontrei esses 2 dias. Então quer dizer, ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou é dia ou é noite. Só que a questão é, aqui agora é dia, mas no Japão agora é noite. Agora a minha pergunta é, a noite que lá existe durará para sempre? Não. O dia vai raiar lá. A luz que aqui existe durará para sempre? Não. A noite vai chegar. Então existem dias de luz, existem dias de trevas. Existem dias bons, existem dias ruins. Existem dias de riso, existem dias de luto. E sabe o que existe? Deus em todos eles. Verdade. Consolando e advertindo-nos. Verdade. E o senhor que domina como ninguém o tempo, até porque o senhor que já viveu tanto tempo nessa vida, né? Fala um pouquinho para nós sobre o tempo, sobre esse texto. Sabe, Sei que começou isso aí. Falar sobre tempo, na verdade, é um dos assuntos mais complexos. Não para nós, não apenas para nós no meio teológico, mas também para toda a comunidade científica, os astrônomos. Ninguém ousa falar o que é tempo. Foge na nossa compreensão, na verdade, o que é tempo. Eu podia dizer para ti assim, eu podia dizer para você assim, Sá, me dá um pouco desse chimarrão, você vai me dar. Se eu disser para você me dar 3 minutos, você consegue me dar? Porque ninguém consegue definir o que é tempo. Na verdade, a própria astronomia fala isso aí. Mas uma coisa é certa,
mesmo com essas inseguranças, as incertezas que nós temos por causa da nossa limitação de conhecimento e como somos finitos aqui ainda, não somos infinitos, então temos dificuldade de entender, ter uma compreensão do que é infinito. Deus é infinito, Ele sabe de tudo, Ele domina todas as coisas. Mas mesmo com isso, mesmo com nossas limitações, mesmo com nossas dependências que temos, nós temos uma segurança em Deus. Ele é a nossa segurança. Amém. Ele nos garante a vitória, Ele nos garante um amanhecer maravilhoso. Ele nos garante. Nenhuma noite vai durar para sempre. Nenhuma noite vai durar para sempre. É certo que essa noite vai terminar. Isso não é apenas pregando, dá a impressão assim que a gente está falando sobre o evangelho triunfalista, né, que só fala as coisas boas. Não, a gente sabe como cristão, existem os momentos difíceis, né? Por isso que o salmista nos adverte dizendo assim, olha, o choro pode durar uma noite. Ele pode, não quer dizer que dure, mas ele pode. Então está nos advertindo para isso, né? Que a gente vai passar por momentos difíceis por causa das nossas incompreensões, nossas fragilidades, a nossa falta de compreensão do que é o mundo espiritual, às vezes. Mas de uma coisa temos certeza, o nosso Deus nos garante o amanhã. Amém. Ele sempre nos garantirá a vitória e um amanhecer maravilhoso. Isso é lindo demais, é lindo demais, é maravilhoso. Olha como a nossa mente precisa ser incentivada. É Filipenses 4:8, né? Nisto pensai. Enquanto você estava falando aqui, né? Eu fui rabiscando para a gente não esquecer, né? Nós estamos falando nesse trimestre sobre Ruth e Esther. Duas personagens incríveis do Antigo Testamento, né? Mulheres incríveis. E como todos os personagens da Bíblia, elas também estão correlacionadas a tempo. Por exemplo, se você quiser compreender o sentido que faz Ruth, entenda o seu tempo. Ela foi uma espécie de oásis no deserto. Enquanto você vê os grandes homens, os juízes, nesse tempo, afastando-se de Deus, aparece Ruth, uma mulher longe de Deus que se aproxima dele, contrariando um povo que estava próximo de Deus, se afastando dele. Então, que tempo é esse? Tempo de recomeço. O livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia, octagonal. O livro de Ruth é o octateuco. O livro de Ruth é o 8 na Bíblia. Você sabe que 8 é o número do recomeço. Sim. 7 é um ciclo. 7 dias na semana, por exemplo. Perfeição. No 8º dia, perfeição. Então, fechou na sua plenitude um tempo. Agora abre-se um outro tempo. Então, o que é Ruth? Ruth é uma prefiguração daquilo que vai acontecer no reino perfeito davídico. E o que é que precederá o reino perfeito davídico? Uma conversão, um regresso. É exatamente o que ali acontece. Aí pensa em Esther, Esther 4:14, que é o texto áureo do livro de Esther. Lembra o que disse Mardoqueu? Quem sabe para este tempo Deus te colocou aí. Então Deus prepara o cenário para que Esther entre em ação. Deus prepara o cenário para que Ruth seja acolhida. Quem é Ruth? Uma moabita, isso é, uma gentílica, que casou com Boaz, um judeu. Quem é Esther? Uma judia, que casou-se com Assuero, um gentil. Então você tem um gentil, Boaz, casando com uma gentílica, Ruth. Você tem uma judia, Esther, casando com um gentil, a saber, Assuero. Então, em Esther e Ruth, os 2 livros da Bíblia, os únicos 2 que levam o nome de 2 mulheres, Deus está coadunando um tempo de salvação, unindo gentil e judeu, judeu e gentil. Tempo de salvação. E é incrível como Deus age, né? Deus interfere na história humana de maneira que ele intervém na história humana em todas as esferas de tempo, ele intervém sem que cause um estrago, um transtorno. Pelo contrário, corrige o transtorno. Exatamente, é como se Deus corrigisse, saneasse um problema de economia num país, né?
sem fragilizar as relações bancárias, sem fragilizar as pessoas que fazem os seus investimentos, mesmo assim, Deus pode intervir e corrigir coisas que a gente nem percebe às vezes. A ação de Deus é incrível. E no projeto de Deus ali, numa época que é tida como uma das épocas mais tribulosas da Bíblia, né? Onde a personagem Ruth se destaca. Hendrick se disse que foi o período de maior sincretismo de todas as Sagradas Escrituras. Um período de estabilidade moral, financeira, política, governamental, entendeu? E agrícola. Mas o que me estranha, o que me chama a atenção, claro, é a época, é uma era conhecida como teocrática, tá? Teocrática, porém, uma época em que se deu tanto caos e tanta perversidade, tanta dispersão do homem e suas convicções e distanciamento de Deus, né? Que o autor chega a dizer assim que naquele dia, naquele período, cada um fazia conforme sua vontade. Imagina. É o último versículo de Juízes. Exato. E sabe o que acontece? Fica com a tua... Eu preciso da tua... Tá, só dando uma deixa aqui, mas eu preciso que tu continue tua linha de raciocínio, não perde. Olha que interessante. Você falando sobre essa questão. Eles estavam vivendo um período de falsários. O que você falou? Teocrático. O que é teocrático? Domínio de Deus. Domínio e governo de Deus. Tudo que Deus não fazia ali era governar. Por isso que parece um contraste, né? É um contraste. O que é Belém de Judá? Terra do pão. Belém, Bet-Aven, casa do pão. Judá, louvor. Então, quando se tem pão na casa do pão, se tem louvor pelo pão que se tem. Quando cessa-se o pão na casa do pão, cessa-se o louvor que era ocasionado pelo pão que se tem e deixou-se de ter. Então, Deus deve ser louvado não pelo pão que se tem. Não, aí observe, a casa do pão não tem pão. O que é isso? Falsário. O nome não condiz com a realidade. Agora continua o teu pensamento, não te perdeu, né? Exato. Tira, por exemplo, os bens, a providência que Deus até então mantinha, tirou-se isso, perdeu-se a credibilidade, perdeu-se, né? Parece que a esperança, as convicções em Deus terminaram porque houve o elemento que fazia com que eles permanecessem, às vezes, ali, não era a crença e a fidelidade num Deus que poderia prover as coisas. Não, mas era no que Deus provia. Tá entendendo? As pessoas dão valor às coisas, na verdade, e não dão valor ao Senhor que providencia essas coisas. Quando a dádiva vale mais do que o doador. Do que o doador, exatamente. Então, nesse período, foi um período de tribulosidade incrível. Os escritores falam muito sobre isso, os pensadores bíblicos, né? Justamente porque quando era para ser um domínio totalmente dado por Deus, onde Deus daria suas diretrizes a seus escolhidos, né? E a nação seria regida por esse Deus, aconteceu exatamente ao contrário. Eles esqueceram do domínio de Deus, eles esqueceram-se do controle de obedecer às exigências de Deus. Porque quando se está debaixo de uma submissão, de uma subordinação, e tem Deus como senhorio, é preciso entender que existem as normas e as regras para que isso permaneça. É assim, qualquer sistema funciona assim. Com Deus não é diferente. Ele é o criador de tudo isso, né? As organizações, a maioria das legislações do mundo se baseiam na Bíblia por isso. Porque Deus é o criador de tudo isso. Então, se eu quero ter o controle de Deus na minha vida, eu preciso me portar como e para tal. Eu preciso, né? Não perde a linha. Olha que interessante. O pseudo-deus Baal, que era o principal divindade dos cananitas, era considerado o deus da fertilidade. Um deus agrônomo. Olha que interessante. Então, num tempo em que não havia, né, o salto da industrialização, então tudo era muito manual e agrícola. Dependia-se, financeiramente falando, da agricultura. Se o deus agrônomo é Baal, por consequência disso, depende-se de quem? De Baal, ao invés de depender-se de Deus. Quando Deus fere a terra, Deus está ferindo o quê? O orgulho da pseudo-divindade de Baal.
Só para que ele tenha uma noção, eu continuo com o teu pensamento, não foge aí. A crença cananita era tão terrível que eles acreditavam que, você sabe que a palavra semente deriva de sêmen. Então, semente, sêmen, seminário, tudo tem o mesmo radical. Então a ideia deles é o seguinte: o pseudo-deus Baal relacionava-se sexualmente com Astarote, a pseudo-deusa, e quando nesse coito natural, o sêmen de Baal entrava no útero da Astarote, olha que loucura pensar humano, era a semente lançando em terra. Então o útero de Astarote era a terra. O sêmen de Baal era a semente. Então, se a terra frutificasse, é porque Baal chegou ao ápice do prazer com a pseudo-deusa Astarote e ela fertilizou. Isso é, ela deu luz. A terra gerou sua semente. Então, quando a terra não gera sua semente, quando a terra não produz, o que Deus estava fazendo com isso? Deus estava dizendo: eu cortei o vínculo. Eu cortei a produtividade. É como se Deus dissesse assim, ó, sou eu que providencio. Sou eu. Sou eu que providencio. Vocês não olharam para mim. Né? Vocês deram mérito a quem não era para dar o mérito. Sou eu, então eu vou mostrar para vocês como é eu que sou o Deus de tudo, o Senhor de tudo, né? Sou eu, não é Baal, não é. E outra coisa, se fazia os cultos deles, a liturgia cultica era por causa disso, porque é um absurdo, né? Se os homens imitam a Deus e Deus relaciona-se para que a terra frutifique, então existem as prostitutas cultuais. Exato. Para que é isso aí, pode continuar, mas só tá dando um adendo que tô para que dando pipa na tua fala. Para que se desse ênfase a essa festa que se fazia e esse culto que se fazia em homenagem a essas divindades pagãs daquela época. E por incrível que pareça, o povo enganado por essa falsa prosperidade, né? As colheitas, enganado por isso, eles prestavam adoração a essas divindades. E nesse período se aconteceu coisas terríveis, as coisas mais arrepilantes da Bíblia aconteceram ali nesse período, né? Exatamente. E daí é o seguinte, continua aqui, o que você está falando, só dando adendo, porque olha que interessante. Então, para eles, a questão de religião era uma questão de sobrevivência. Era uma questão de ter o que comer. Agora, nos nossos dias... sacrificar, né? Sacrificar-se. Sacrificar suas filhas virgens. Então, aí eu te pergunto, será que nós não estamos vivendo o mesmo mal com a outra roupagem? Pode ter certeza. O que é prestar culto a Baal, ou o que é devotar a Baal os bens recebidos? É quando você pega um capitalismo desenfreado. Não, o comunismo está fora de conversa. Estou falando do capitalismo desenfreado. É quando você pega as tendências do mercado e você vai ludibriando alta taxa, a taxação, e todo esse tipo de coisa, na verdade é devotando a Baal, é tirando de Deus o poder de provisão e dando a mim mesmo, a minha capacidade, entendeu? De ludibriar, a minha capacidade de mercandejar, entendeu? O meu autoprofissionalismo. A gente pode pensar que não. Só que assim, embora tudo que a gente faz precisa fazer para Deus, era assim que pensavam os teólogos de Westminster. Então assim, tudo que a gente faz, a gente deve fazer como se estivesse de fato fazendo para Deus. Aí eu vou ser o melhor profissional, o melhor pai, enfim, um melhor marido, um melhor empregado, um melhor patrão. Ok, tudo isso é válido e deve ser feito desse modo. É o espírito excelente de Daniel. Só que eu não posso atribuir a isso, ao meu comprometimento, porque eu sou um cara que cumpre horário, porque eu sou um cara que cumpre as minhas obrigações. Eu não posso tributar a isso os bens recebidos. Essa é a minha parte que me convém, equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade humana. Porém, eu devo entender que a Deus é a honra, a Deus é a glória. Eu devo entender o Salmo 127, que se eu cumprir o meu papel, mas não depender de Deus, tentar loucamente tornar-me autônomo de Deus, eu posso ser o melhor profissional, eu posso ser o melhor que em tudo que faço, eu não terei êxito. Como se diz lá na roça, é como dar murro em ponta de faca. Eu não terei êxito, eu estarei malhando o ferro frio. Aí é o que disse o Salmo 127.
Inútil vos será comer pão de dores, dormir tarde, acordar cedo. Quando eu faço isso, eu trabalho em 2, 3 empregos, eu tenho 2, 3 frentes de renda. Eu posso fazer tudo isso, desde que eu não dê a isso a glória, a honra e louvor, e que eu não atribua isso. Eu devo dizer o seguinte: eu faço tudo isso na intenção de dizer, Deus, a minha parte que me compete eu estou fazendo, mas eu sou limitado, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua bênção. Sabe, uma palavra que as pessoas se esquecem hoje, mais do que o valor que você devolve para Deus, claro que já é outro assunto bem vasto, a gente ficaria uma manhã toda falando só sobre isso, né? Mas eu procuro ensinar para os meus alunos da IBD aqui que a palavra que tem que estar na nossa mente quando a gente oferta, quando a gente dizima, não é o valor que você vai dar, não é a quantia que você vai dar, mas é gratidão. Essa é a palavra. É isso que é a essência do que é o agradecer a Deus, porque tu não está negociando com Deus, tu está agradecendo a Deus. Então seja grato e lembre-se de abençoar a igreja, dos irmãos que estão necessitados, lembre-se disso. Primeiro, gratidão. Deus já te deu as coisas, Deus já providenciou as coisas. Quando eu nego isso para Deus, e às vezes porque dou uma oferta, um dízimo vultuoso na igreja, que eu vi gente se vangloriando até disso, eu vi isso, né? Quando eu faço isso, automaticamente eu estou cultuando a outra divindade, não estou cultuando a Deus, eu não estou cultuando a Deus. Sim. Porque eu tenho que se lembrar que Deus providenciou tudo que eu tenho, Deus me deu saúde, Deus me deu salário, Deus me deu minha casa, Deus me deu tudo. Então, como gratidão a Ele, eu vou devolver alguma coisa para Deus. É isso que as pessoas têm que ter na consciência. Da tua mão recebemos, por isso tu damos. É o que diz o texto. E lá, nesse caso de Ruth, é incrível, incrível. Tava tudo maravilhoso, né? A terra do pão era a terra do pão. Deu fome. Deus cortou a torneira, né? Deus cortou para mostrar, eu sou Deus, sou eu o responsável pela prosperidade, sou eu o responsável por a terra ser fértil, para a terra produzir, pelas colheitas, sou eu. Não é nenhuma divindade que vocês estão cultuando aí, não é, sou eu. Quando Deus corta isso, aí se viu realmente o coração das pessoas. E a história de Ruth começa ali, né? Começa ali, quando o progenitor da família, Elimeleque, né? Pega a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e foge da terra do pão. Ele foge. Imagina, rapaz, uma das coisas que nós temos que estar em mente como cristãos, fugir da batalha não pode estar no nosso vocabulário. Não pode estar. Né? Por que Isaías nos compara como a águia? Que nós, como cristãos, renovaríamos as nossas forças como águia. Por que nos compara? E a águia tem uma qualidade entre os pássaros que é incrível. Se alguém estudou o modus vivente da águia, ela é o único dos pássaros que enfrenta a tempestade. Ela não foge da tempestade. A águia é o único pássaro. Tu vê uma tempestade no céu, os outros pássaros, bandos de ar, todos arrumam um jeito para se esconder. A águia não. Ela olha para a tempestade, ela projeta seu voo, ela voa por cima das nuvens carregadas e lá onde tem o brilho do sol ela sai de novo. Então ela é o único animal, o único pássaro que enfrenta a tempestade. Deus nos compara com uma águia para nos dizer assim, ó, vocês podem enfrentar as tempestades. E aí voltamos ao tema inicial. Porque a tormenta ela pode durar uma noite, a tempestade pode durar uma noite, mas tenha certeza que o raio de sol vai surgir. Então não fuja da batalha. Então, isso não faça o que fez Elimeleque, pelo amor de Deus. É muito interessante que você está falando, porque isso é uma questão de natureza, fisiologia. Porque para a águia, voar não lhe é penoso. Suas asas são cíclicas. Ela descansa enquanto trabalha. É a mesma coisa do Elimeleque, do cristão. Gente, pensa bem, vamos de novo. Isso aqui é ruminar, como diz o livro de Deuteronômio, né? É ruminar, é uma palavra ruricular. É o que o animal faz. Ele come, né? Falando sobre o boi selvagem, ele come, depois ele fica remoendo. Isso. Ruminar. Observe, como é que você vai querer pão estando na casa do pão?
Aí você sai da casa do pão em busca de pão. Mas você está na casa do pão. É tipo assim, você está numa padaria e diz assim, eu vou ali comprar pão. Tá bom, você não está na padaria? Você está num lugar propício para isso. Agora contraste Elimeleque com Boaz. A pergunta é quem nós somos? Elimeleque ou Boaz? Quem é Elimeleque? Que você falou. Em meio às tempestades da vida é o cara que foge. Fugiu. Ele saiu à procura de vida e encontrou o quê? Morte. Morte. Ele queria matar a sua fome e foi morto por ela. É verdade. Aí vamos lá. Se correr, lembra lá? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Eu não vou ficar aqui na terra do pão que não tem pão, porque senão a falta de pão irá me matar. Aí eu vou a uma outra terra para sobreviver e o que acontece lá? Morre. Ele encontrou o quê? Sepultamento para ele e para seus filhos. Agora vamos pensar em Boaz. Boaz continuou na terra. Deus voltou a visitar a terra depois de 10 anos. Não foi um dia nem dois, tá? Foram 10 anos. O cara sobreviveu 10 anos de escassez. E quando Noemi volta agora com Ruth, ninguém sabe nada disso, as ideias vão sendo concatenadas, mas você tem que entender que o Boaz está aqui sem a mínima possibilidade de entender, de saber o que aconteceu com a Noemi. Nós não tínhamos WhatsApp, não tinha as redes sociais. Como é que ele vai saber o solteiríssimo Boaz, não era o solteirão, o solteiríssimo Boaz, próspero, numa terra e no período de escassez. Elimeleque, que era um homem de bens, de terras, agora está pobre, na verdade, perdeu tudo, inclusive a vida, perde seus filhos, que é mão de obra. E correndo o risco de perder o que era mais importante, que era o nome da família. Ele estava correndo a ser extinguido o nome da família. Isso para o judeu não tem o que sim, por isso que você tem livro de crônicas, enfim. Imagina. Aí o cara vai perder tudo isso. Aí a pergunta é, quem eu sou? Elimeleque ou Boaz? Elimeleque, quando a tua igreja está com dificuldade, ele foge. Quando o teu departamento está com dificuldade, ele foge. Quando a coisa aperta, ele corre. Fugir não é opção para aqueles que acreditam em Deus. Mas o Boaz fica na terra. Abacuque 2, montariam a torre de vigia. Boaz fica na terra clamando, Deus visita a minha terra, Deus visita o meu povo. Sabe o que aconteceu? O Boaz saiu mais rico da fome do que quando começou ela. Parece que a fome não o atingiu. Na verdade, Boaz estava protegido por Deus. Boaz ganhou terras, porque você sabe, quando uma terra acontece o que aconteceu ali, ficou barateado. Então o que dá a entender? Que o Boaz comprou o barateio. E agora aqueles que venderam para Boaz e saíram, voltaram para ser empregado do Boaz. Isso é mão de obra barata. Está lá no livro de Jó também. A Bíblia diz que o Jó tinha muita gente em seu serviço, mão de obra barata. O Boaz ganhou terra barata, o Boaz ganhou a que era a nora do Elimeleque, ganhou um filho, entrou na genealogia. Imagina, né? Olha quantos benefícios em ficar na terra. Então, receba esta palavra em nome de Jesus, fica na terra. Não fuja da tempestade. Não fuja, levanta uma torre de vigia. Deus vai visitar o teu povo, não abandone o teu pastor na hora da escassez, não abandone a tua igreja, teu departamento na hora da dificuldade. Fique aí em nome de Jesus, para que Deus volte a visitar a tua terra. Creia em nome de Jesus que as prateleiras irão se encher outra vez. O forno irá aquecer-se outra vez. Deus, o Senhor, irá reabastecer o teu celeiro. Aleluia. É tempo de renovo, de retomada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entendo, meus irmãos, o pastor Sá citou até Jó. Jó nunca imaginaria. Bom, primeiro que ele não imaginava que ia passar pela tormenta que ele passou, pela batalha que ele passou. Mas ficando na tormenta, enfrentando a batalha, sofrendo o que ele sofreu e enfrentando a mesma, ele nunca imaginou que Deus dobraria todos os seus bens. Olha a recompensa que tem aquele que fica, que permanece, que continua. Saiu da prova fiel. Melhor. Saiu da prova melhor. Muito melhor. Muito melhor. Quem era Zezinho antes da prova? Muito o Zezinho, melhor. Zezinho, filho de Jacó. Fica no Jó, não esquece do Jó. Quem era Zezinho antes da prova? Zezinho. Sonhador. E depois da prova? Zefanete Paneia. Poxa vida. O governador. Segundo em comando no Grande Egito Antigo. Agora continua no Jó. Imagina, meus irmãos. Imagina. Então, a chave é isso. Nós devemos enfrentar nossas batalhas, nossas lutas. E lembrando, a Bíblia não nos manda
nós nos prepararmos. O ser humano tem uma tendência pessoal, né? Uma tendência psicológica de se preparar apenas para os eventos bons da vida. Não é assim? A gente sempre se prepara para um casamento, a gente se prepara para uma inauguração, Top. a gente se prepara para as coisas boas que a vida nos oferece. Então ali a gente fica se preparando, se organizando, uma formatura, uma coisa maravilhosa. Sempre assim. Então o ser humano parece que ele tem já isso como um instinto natural. Mas a Bíblia nos adverte para que nós venhamos se preparar para os dias maus. É para esses dias que nós devemos preparar. Porque se nós nos prepararmos para os dias maus, quando vier esse dia mau, nós não seremos pegos de surpresa. Não é verdade? É uma coisa simples, mas coisa que as pessoas não percebem às vezes, não percebem. Eu me preparei, eu busquei a Deus, eu tenho momentos com Deus, intercedendo, orando, eu tenho um altar de oração na minha casa, onde quer que for, no meu trabalho, onde quer que for. Então eu me preparei, eu me precavi, porque a Bíblia me manda me precaver para isso. Porque um dia vai chegar a noite ruim, vai chegar o choro da noite, vai chegar para todos nós. Tenham certeza que vai chegar. Mas se você se preparar para esses dias, você não vai ser pego de surpresa. E mesmo que demore uma noite, demorem períodos que você não esperava, tenha certeza que o amanhã o sol vai brilhar e Deus te trará a vitória. Deus vai te abençoar. Não fuja, não saia desesperado, não entre em desespero, domine suas emoções. Outra coisa importante, sabe, a gente falar, o domínio das nossas emoções. Esses dias eu estava falando para os nossos irmãos da IBD, nós temos que aprender a dominar nossos instintos, nossas emoções, porque o ser humano ele é constituído com isso. É normal sentirmos medo, é normal quando vem uma coisa que nos assola, nós sentimos às vezes sensações, sentimentos que são inerentes do ser humano, isso é normal. Mas o cristão deve controlar essas emoções, deve controlar os mesmos e vencer esses impulsos que tentam nos levar ao descontrole total. E esse descontrole total nos levarão à derrota, à ruína da nossa vida. Talvez o medo seria normal que Elimeleque sentisse, porque talvez ele nunca tinha sentido, nunca tinha ouvido falar de miséria na terra onde ele morava, em Belém. Nunca. Quando ele viu a miséria, o medo, né, chegou na sua casa. Ele deveria ter dominado esse medo, vencido esse medo e dito assim, não. Se ele tivesse preparado para o dia mau, ele dominaria